Pessoal, tudo bem? Então vamos aí para a nossa segunda aula, né, sobre os direitos humanos e minorias sociais. Nós abordaremos agora, pela nossa grade curricular, na nossa unidade didática 4, a ação do profissional de segurança pública nos mecanismos de proteção internacional e nacional em relação aos direitos humanos. Então, nós vamos abordar a unidade 4, a 5, a 6 e a 7 nesta videoaula. Hoje são 13 de novembro de 2023. E os senhores já me conhecem, né? Coronel Vanilce. Então, instruindo aí sobre esses tópicos aí, seguindo as nossas aulas de direitos humanos, ok? Senhores, para iniciar, eu vou contar um pequeno relato aqui, porque nós vamos abordar também a ação dos policiais, né? A ação dos funcionários públicos em relação a essas questões. Vamos falar sobre o Código de Conduta e nada mais simples e apropriado, né, para exemplificar, no ano de 2015, 2016, mais ou menos, a data exatamente eu não me recordo. Eu fui comandar a 4ª Buritia, comandar a cidade de Buritis, que seria a 4ª Companhia, né? Subordinada ao 7º Batalhão à época, né? Hoje ela é uma companhia independente. Então, ao chegar lá, eu me deparei com uma situação bem difícil. Havia uma determinação judicial para ser cumprida a respeito, nada mais, nada menos do que a vida de 7 policiais militares que estavam sendo, teriam que ser excluídos, né, da corporação por conta de terem cometido tortura, né, em ocorrência policial em momento anterior ao meu comando ali na região de Buritis. Então foi muito difícil lidar com aquela situação, porque imagine você sendo um orientador, né, dessa disciplina, um orientador dos direitos humanos, defendendo essa bandeira no sentido legal e previsto, né, e nós nos depararmos ali com a exclusão de 7 policiais militares, sendo que a título de informação na ocorrência que culminou com esse desfecho do cometimento da tortura pelos policiais militares, eles estavam de serviço. Um deles tinha 2 semanas que tinha adentrado a corporação, terminado um curso de formação, né? Então, foi muito difícil lidar com aquela situação. Porém, nós tivemos que cumprir, né, a decisão judicial e, infelizmente, adotar todos os procedimentos com relação à saída dos policiais, porque deu perda da função, né? Então, assim, complicado, né? Alguns policiais novos, alguns pais de família, né? E uns tinham outros estudos e profissões e outros nem tanto, não tinham nada, na verdade, não tinham construído nada, estavam no começo da vida, assim, entre seus 20 e 30 anos, né? No ano de 2020, eu pude apresentar até áudio desses policiais excluídos, como que eles se encontram hoje, né? Fiz contato e busquei informações e alguns, um deles é um médico, né? Mas a maioria deles ficou com uma vida sem estabilidade alguma, inclusive assim com dificuldade para se empregar, tanto de forma pública quanto de forma particular, por conta da bagagem que trazia. Então, nós pensamos assim, né? O cometimento de uma atitude que fere os direitos humanos nos atinge e atingiu profundamente essa comandante ao ver aqueles policiais militares ali perderem a sua farda, claro, né, como consequências das suas atitudes, porque eles fizeram um curso, o curso já tinha em sua matriz curricular disciplinas sobre os direitos humanos, mas uma das pontuações daqueles policiais militares era de que, assim, eles não foram, quando chegaram para o trabalho em si, para a efetivação dos seus trabalhos, eles não foram devidamente orientados, né? E, assim, em relação a essas atitudes, que eles não eram os donos da lei, na verdade, eles eram os garantidores da lei.
e fizeram o contrário. Então, assim, foi muito difícil, porém irreversível a situação, e os 7 foram realmente, assim, excluídos da corporação, tá? Isso é um exemplo, né, vivido, uma experiência de vida. Então, cabe a nós, assim, realmente cuidar, tanto das nossas atitudes quanto dos nossos policiais militares, né? Porque, assim, eu já estou com 20 anos de polícia militar, nunca respondi em relação a esse tipo de conduta, já fui de rua, né? Já comandei companhia independente, comandei batalhão e nem eu fiz e nem incentivei minha tropa a fazer, né? Então, senhores, aí cabe uma reflexão para nós, né? Mas eu creio que chegamos até aqui, conseguiremos chegar até mais à frente, ok? Então tá. Em relação à ação do profissional de segurança pública, nesses sentidos aí, né? O tema, ele está presente no Programa Nacional de Educação e Direitos Humanos, né? No tópico 4, assim, mais de forma específica, que aborda a questão da educação dos profissionais dos sistemas de justiça e segurança, o que segue. Hoje, como coordenadora de ensino, continua no nosso rol disciplinar a unidade didática de direitos humanos e minorias sociais, justamente nesse processo de resgate, porque estatisticamente falando para vocês, a nível de corregedoria, esse índice, né, de exclusão por conta deste tipo de crime, né, que fere muitos direitos humanos, ele diminuiu, mas ele não deixa de acontecer, né? A gente pode passar 1 ano ou 2, mas de vez em quando acontece um caso. Então, de uma forma geral, a nossa polícia ela é muito bem disciplinada em relação a isso. Então, ela tem esse cuidado, ela tem realmente buscado cumprir as normas aí, tá? E aplicar os direitos humanos de uma forma mais eficaz, tendo mais educação e cuidado, né, com esses direitos que o cidadão tem como garantia, e nós também. Então, esse tópico 4 aí do Programa Nacional de Educação e Direitos Humanos, ele aborda justamente essa questão e consta na apostila aí na página 20, da página 20 em diante, os senhores vão verificar esse assunto. Da página 20 à página 38 são os tópicos elencados para esse estudo aqui, ok? Então, assim, sobre concepção e princípios, os direitos humanos, eles são condições indispensáveis, senhores e senhoras, para a implementação da justiça e da segurança pública em uma sociedade democrática, né? A par disso, para a consolidação, no caso do Brasil, desse modelo de Estado, é fundamental a existência, a existência e o funcionamento dos sistemas de justiça, e segurança que promovam os direitos humanos e ampliem os espaços da cidadania, né? Então, situações como os casos em que ocorre tortura e abuso de autoridade, eles corroem a integridade do sistema de justiça e segurança pública constante aí do nosso Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, tá bom? Nesse sentido aí, queridos, para que a democracia seja efetivada, né, é necessário assegurar a proteção do Estado ao direito à vida, à dignidade, sem distinção étnico-racial, religiosa, cultural, territorial, físico, individual, geracional, de gênero, de orientação sexual, de opção política, de nacionalidade, dentre outras, garantindo-se aí essa igualdade para todos. Muito importante é o quê? A capacitação de profissionais do sistema de justiça e segurança, ao qual nós compomos, né? Portanto, estratégia para a consolidação da democracia. Esses sistemas, orientados pela perspectiva da promoção e defesa dos direitos humanos, requerem qualificações diferenciadas, por isso nós estamos investindo no ensino, considerando as especificidades das categorias profissionais envolvidas. Ademais, devem ter por base uma legislação processual moderna, ágil e cidadã. Isso é muito importante, viu, senhores? Em relação a isso, a educação em direitos humanos, ela constitui um instrumento estratégico no interior das políticas de segurança pública e justiça para o que? Respaldar a consonância entre uma cultura de promoção e defesa dos direitos humanos e os princípios democráticos, né? Ainda que você, eu acredito que não discorde, mas nós somos promotores e nós somos cuidadores desses direitos que abrangem toda a nossa sociedade, né? O ensino em relação aos direitos humanos, ele deve ser operacionalizado nas práticas
desses profissionais. E nós, como coordenadora de ensino, nos dispomos a isso. Que se manifeste nas mensagens, atitudes e valores presentes na cultura das escolas e academias, né? Então, nós trabalhamos com formação, inserindo essa cultura. E o fomento e o subsídio ao processo de formação dos nossos profissionais tem que ter essa perspectiva dos princípios democráticos, né? Devendo ser um garantidor da transversalização de eixos e áreas temáticas dos direitos humanos, tá? Isso está no programa aí. Então, isso tudo, senhores, conforme o que? A Matriz Curricular Nacional de Segurança Pública. Gravem isso porque isso é muito importante, tá? Para esses profissionais, para mim e para você, a educação em direitos humanos, ela deve consolidar alguns princípios, né, que eu vou ler para vocês aqui, porque eu tenho que ler, são importantes, tá? Respeito à obediência à lei e aos valores morais que antecedem, fundamentam, promovendo a dignidade inerente à pessoa humana e respeitando os direitos humanos, dentre outros princípios, liberdade de exercício de expressão e opinião, leitura crítica dos conteúdos e da prática social e institucional dos órgãos do sistema de justiça e segurança, reconhecimento de embates entre paradigmas, vivência de cooperação e respeito às diferenças sociais e culturais, conhecimento acerca da proteção e dos mecanismos de defesa dos direitos humanos, relação de correspondência dos eixos ético, técnico e legal no currículo, né? Uso legal, legítimo, proporcional e progressivo da força, protegendo e respeitando todos os cidadãos. Isso aqui também, senhores, é muito importante, porque nós temos as nossas orientações das nossas formações, para esse uso ser escalonado, esse uso ser proporcional, porque não tem como ser desmedido, senão a gente incorre num abuso, incorre numa tortura. Então, não tem necessidade disso, né? O respeito no trato com as pessoas, a consolidação de valores baseados na ética solidária, em princípios dos direitos humanos, explicação das contradições e conflitos. Esses são os princípios, né? Estímulos à leitura crítica dos modelos de formação e ação policial. Para o quê? Para haver uma mudança, para haver a cada dia assim, um melhoramento nesse ensino, tá? Isso são princípios muito importantes. Dentre eles temos ações pragmáticas também, programáticas, aliás, que são ações dentro dos programas, né? Que, dentre elas, nós citamos aí apoiar técnica e financeiramente programas e projetos de capacitação da sociedade civil em educação e direitos humanos na área de justiça e segurança, dentre outros que estão elencados na apostila, tá bom? Então, é importante os senhores darem uma lida. Então, assim, conforme se pôde ouvir aqui e observar, cabe aos estados e suas instituições, no caso Polícia Militar e outras, Polícia Civil, promotora dos direitos humanos, convergir esforços e habilitar seus profissionais a serem capacitados cada vez mais e de forma sistemática e pedagógica para cumprir a missão como aplicadores da lei. Nunca esqueçam disso, nós somos aplicadores da lei de forma consciente, tendo resguardados seus direitos como pessoas humanas que são também. Então, nós aplicamos e nós resguardamos, porque nós também estamos sujeitos e nós também temos dignidade como pessoa humana e também temos nossos direitos também para serem estabelecidos. Então, tem-se por primordial aí a responsabilidade sobre a preparação dos futuros policiais. Em que sentido? No sentido de transmitir-lhes os meios e conhecimentos necessários, né, para que tenham consciência dessa atuação como sujeitos e defensores dos direitos humanos. Então, criando aí um ambiente propício para que nós tenhamos a nossa atuação pautada na legalidade, né, e dentro do conhecimento jurídico e integral, né, em relação aos direitos humanos geral, e adotando os procedimentos legais e previstos aí para que a gente não retroaja nas nossas praxes e venhamos aí a responder, né, de forma criminal e às vezes até com uma exclusão, tá? Dentro do nosso contexto também, nós vamos abordar aqui a unidade 5, né? De forma breve, ela fala sobre fontes, sistemas e normas de direitos humanos na aplicação da lei. Sistema universal, né? A Organização das Nações Unidas, a ONU, sistemas regionais de direitos humanos e o Brasil e o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, né? A OEA, tá? Então, assim,
muito importante saber disso. Quais são as fontes fundamentais, tá? Dentre as fontes fundamentais, nós temos aí a Carta das Nações Unidas, tá? Documento, assim, é o documento que foi a fonte principal, porque ele serve de base à adoção das normas de direitos humanos pelos organismos das Nações Unidas. E, sem dúvida, a própria Carta, ela é essa fonte principal. Por quê? Porque ela garante aí a dignidade e o valor da pessoa humana, né? Ela em todo o seu contexto, e quando os senhores fizerem uma leitura, ela vai abordar o que ela prega e o que ela promove, tá? Então, a carta, o que é uma carta? É um tratado juridicamente vinculativo, do qual todos os Estados-membros são partes. Quer dizer, juridicamente porque tem valor legal, e vinculativo porque vincula todos os Estados-membros a cumprirem, né, o que estiver previsto, ou seja, estas normas, elas obrigam a todos os Estados-membros e, indiretamente e consequentemente, nos obrigam, como policiais militares aplicadores dessa lei. Então, nós já estamos obrigados aí intrinsecamente e vinculados, né, a estas normas aí, tá? Os mais importantes documentos relativos a isso vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos do Homem, de 1948, o Pacto Internacional sobre os Direitos Humanos, Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, sendo aí um conjunto. Esse conjunto, ele se denomina, ele fica designado como a Carta Internacional dos Direitos Humanos. Então, quem são esses componentes da Carta? A Declaração, o Pacto Internacional sobre os Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Políticos, Civis e o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, tá? E são os instrumentos que compõem, que fazem um conjunto da Carta Internacional dos Direitos Humanos. Olha que eu estou reprisando isso daí, tá bom? Dentre eles também, né, dentre as fontes também, nós temos aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, ela representou um importante progresso pela comunidade internacional nesse pós-guerra, né, foi em 1948, Primeira e Segunda Guerra Mundial, lembrem, tá? Essa declaração, ela teve enunciados e dentro dela foram enunciados e definidos os direitos humanos proclamados pela Carta das Nações Unidas. Então, aí, atentem para o artigo 3º, 5º, 9º, 10º e 11 da declaração. E o texto na íntegra está dentro da nossa apostila, só para leitura, tá bom? Então, todo o texto, Senhor, ele fornece orientações para o trabalho da polícia. E é muito importante ler a Declaração Universal dos Direitos Humanos para conhecimento, tá bom? Em todos os seus artigos aí para nós ficarmos familiarizados e para servir de conhecimento. Conhecimento nunca é demais, né? Até o artigo 30 aí, tá bom? Nesse sentido também, como fonte, nós temos aí os tratados, tá? Aí chegamos nos pactos e convenções. Então, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. O conteúdo dos direitos humanos enumerados ficou definido de forma mais precisa com a entrada em vigor, em março de 1976, do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. Gente, o pacto, ele é um instrumento, como eu acabei de falar anteriormente, juridicamente vinculativo, que deve ser respeitado pelos governos, suas instituições e nós, tá? A Assembleia Geral adaptou em 1989 o segundo protocolo em relação ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos com vistas à abolição da pena de morte. Dentro desses pactos, nós temos a Convenção contra o Genocídio, né? Essa convenção, ela foi para a prevenção e repressão do crime de genocídio, né? Então, principalmente focando nas guerras, porque onde é que ocorria uma matança em quantidade, em massa, são os crimes de genocídio aí, né? Então, a convenção, ela afirma que o genocídio constitui um crime de direito internacional, porque é uma nação contra a outra, né? Tendo por objetivo reforçar a cooperação internacional com vistas à erradicação de tal atrocidade, porque morrem, senhores, não só entra na guerra, e a gente tem conhecimento disso, os militares, mas os civis, como é o caso de Israel e a Palestina, que estão ali, né, naquela guerra contra os grupos de Hamas e outros mais terroristas. Então, essas guerras atuais, também a da Rússia contra a Ucrânia, elas nos chamam a atenção. E
O que a gente não tem visto de uma forma mais incisiva é a atuação das outras nações em relação a esses pactos, porque assim tem regras a serem seguidas, não se intervém de qualquer forma, tá? E existem toda essa normativa que trata, mas ela também, os países, eles têm sua autonomia. Então, não é de qualquer forma que vai haver uma intervenção, mas nós devemos estar atentos, porque isso pode ocorrer em qualquer momento, inclusive na situação de Israel, que é a mais atual, tá? Temos também aí a Convenção contra a Tortura, né? E outras penas em relação aos tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, que entrou em vigor em junho de 1987. Temos, dentre as convenções, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, entrou em vigor em janeiro de 1900. Então, dando continuidade, nós temos aí da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Nós temos a Convenção sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres. Temos a Convenção sobre os Direitos da Criança, da qual fazem parte 100 países, né? Ou da qual são 100 estados partes. Temos a Convenção Americana de Direitos Humanos, popularmente conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, né? Que é um tratado celebrado pelos integrantes da OEA. E muito importante, nós temos aí o Código de Conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei. Então, em dezembro de 1979, a Assembleia Geral adaptou o Código de Conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei. O código, ele está na íntegra, na nossa apostila, né? E ele usa ali o termo funcionários responsáveis pela aplicação da lei, se referindo a nós, né, como aplicadores, garantidores dos direitos humanos. Então, artigo 1º, ele define quem são, né, qual o dever cumprir, a missão que temos. Segundo, ele diz que nós temos que respeitar e proteger a dignidade da pessoa humana. O terceiro, que diz que nós, os responsáveis pela aplicação da lei, só podemos empregar a força quando estritamente necessária e na medida exigida. No artigo 5º, ele fala que nenhum de nós pode infligir, instigar ou tolerar qualquer ato de tortura ou qualquer outro ato ou pena cruel, desumano ou degradante, sem nenhum destes funcionários, sendo que nenhum destes funcionários que somos nós pode invocar ordens superiores ou circunstâncias excepcionais. Eu cumpri porque o superior me determinou. Não vai haver essa justificativa, né, senhores? Não tem condição. O artigo 6º, garantir a proteção da saúde de todas as pessoas. 7º, que nós não devemos cometer qualquer atos de corrupção. 8º, respeitar a lei e o código. Então, assim, muito importante, né, o nosso código, uma leitura, porque essas palavras, o que é lido, Senhor, é memorizado. E aí, por vezes, numa situação de tomar uma decisão, a nossa memória vai nos lembrar daquilo que é importante quando a adrenalina estiver lá em cima, ok? Como eu contei o caso para vocês de Buritis aí, faltou orientadores, faltou alguém com entendimento, com conhecimento para poder lembrar e dizer, não vamos prosseguir nesse tipo de situação. Né? Hoje a tropa nossa está muito mais melhorada, graças a Deus, graças à intervenção e ao conhecimento e ao cuidado de resguardar a si mesmo nas suas atitudes, né? Temos também aí, em relação ao sistema universal, né, saindo aqui dos sistemas regionais, nós temos as fontes, temos o sistema universal, que é a Organização das Nações Unidas, a ONU, né, que nós já comentamos aí da sua criação em 1945, após o término da Segunda Guerra Mundial, e dentro do sistema que é o universal, dentro dos sistemas, nós temos os sistemas regionais de direitos humanos, né? Então, no continente americano aí, os direitos humanos, eles estão protegidos a nível regional por quem? Pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que entrou em vigor em julho de 1978, no qual o Sistema Interamericano, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, recebe queixas em relação às violações das convenções, investiga o caso e formula recomendações de caráter não vinculativo destinados ao governo em causa. E essas petições, elas dirigidas contra um Estado parte na convenção,
podem acabar por ser submetidas à apreciação do Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, que profere decisão vinculativa, quer dizer, responsabilizando os atos de quem praticou essa quebra, né, desse pacto aí. Então, a Organização dos Estados Americanos, que é a OEA, ela tem hoje, né, como membros aí são 35 nações independentes do continente americano. Na Comissão Interamericana, que recebe as denúncias, investiga e tal, ela já foi criada no ano de 1959, formalmente instalada em 1960. Essa comissão ela é um dos órgãos do sistema interamericano responsável pela promoção e pela proteção dos direitos humanos, sendo constituída por 7 membros, eleitos por quem? Pela própria Assembleia Geral. Os próprios estados elegem, tá bom? Então, ela, em relação aos estados membros, ela tem atribuições, dentre as quais podemos destacar: ela estimula a consciência de respeito aos direitos humanos, por isso que eles se reúnem de vez em quando. Ela formula recomendações quando julgar conveniente em relação aos direitos humanos. Ela atende às consultas por meio da Secretaria-Geral da OEA. Ela faz muitas coisas em relação aos estados membros aí, né? Para poder observar em loco no estado com a sequência devida, no caso, né? Sobre o convite do respectivo governo e apresenta ao secretário-geral o programa prévio da comissão para que este o submeta à apreciação da Assembleia Geral OEA. Dentro também aí dos nossos tópicos abordados, nós temos os princípios constitucionais dos direitos humanos, né? Vamos falar um pouquinho da nossa Constituição e as garantias fundamentais como embasamento para o planejamento das ações voltadas para servir e proteger o cidadão como responsabilidade social e política. Então, gente, qual é a base nossa em relação a isso, aos princípios constitucionais? A nossa Constituição de 1988, ela institucionaliza os direitos humanos e as garantias fundamentais. Qual é a relação entre a afirmação internacional dos direitos humanos e a institucionalização dos direitos humanos e garantias fundamentais no Brasil pela Constituição de 88, né? Que fatores históricos nacionais levaram à estruturação desses moldes? Então, assim, os direitos e garantias fundamentais tomam por base o quê? Os direitos humanos reconhecidos no âmbito internacional. Com efeito, após o processo de internacionalização, quer dizer, trouxe para dentro, trouxe para nós, dos direitos humanos, trouxe para a nossa legislação, né? Vieram o de regionalização de tais direitos e o de incorporação, transpondo-os para onde? Para o nosso ordenamento interno, nosso ordenamento jurídico, as nossas leis, né? Então, isso refere-se ao modo pelo qual a nossa Constituição, ela disciplina os direitos e garantias fundamentais. Então, a nossa atual Constituição, ela institucionaliza a instauração de um regime político democrático no Brasil, certo? Então, além de introduzir indiscutível avanço na consolidação legislativa dos direitos e garantias fundamentais, ela vem também nessa proteção aos grupos vulneráveis, às minorias, tá? Em relação aos brasileiros. Então, principalmente a partir de 88, os direitos humanos ganharam um relevo extraordinário, sendo que a Constituição é o documento mais abrangente e pormenorizado de direitos humanos já adotados no Brasil. Isso é muito importante, senhores, tá bom? Gravem, que é qual o documento? A nossa própria Constituição. Então, ela está arraigada no ideário dos direitos humanos, né, o que torna o Brasil um país receptivo e signatário de grande maioria dos tratados de direitos humanos, quer dizer, ele se compromete a cumprir. Então, o texto constitucional nosso, em vários dos seus artigos, como o artigo 1º, o artigo 3º, artigo 4º, artigo 5º e outros demais, eles consagram essa proteção dos direitos humanos, como exemplo, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, no artigo 1º também, sociedade livre e justa, prevalência dos direitos humanos, inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, os direitos sociais no artigo 6º e a soberania popular no artigo 14º, dentre
outros artigos que compõem a nossa Constituição também, tá bom? Então, assim, ela acaba, né, a expressão dignidade da pessoa humana, ela engloba todas as demais, tá? Ela abrange todos os outros direitos, sendo uma expressão mais relevante. Então, é o valor base, né, a dignidade da pessoa humana, de interpretação de qualquer sistema jurídico, internacional ou nacional, que possa se considerar compatível com os valores éticos, notadamente da moral, da justiça e da democracia. Então, a nossa Constituição, ela elenca, né, os nossos direitos de uma forma bilateral, tendo como sujeitos, bilateral por quê? Porque são dois lados, né? Então, tendo como sujeito ativo as pessoas individualmente, né, nós como cidadãos, ou em grupos determinados ou indeterminados, e como sujeito ativo, como sujeito passivo, na verdade, o Estado, a quem deve respeitar e cumprir, tá bom? Então, engloba nesse sentido aí, nós individualmente, como eu acabei de falar, e o Estado também. Em relação ao Programa Nacional dos Direitos Humanos, a Segurança Pública e o Sistema Nacional de Direitos Humanos, nós temos aí o PNDH, que é a sigla que resume o Programa Nacional de Direitos Humanos do Governo Federal do Brasil. Ele foi criado pelo decreto de 1904, de 13 de maio de 96, e ele contém um diagnóstico da situação desses direitos no país e medidas para sua defesa e promoção, na forma do anexo, né, deste decreto que nós colocamos aí. Então, existem 3 versões desse programa do governo federal, do Programa Nacional de Direitos Humanos, a 1, a 2 e a última, né, que é a 3, que foi publicado no ano de 2009, né, o PNDH3. Então, são propostas de temas de debate sugeridos pelos planos nacionais de direitos humanos, porém, eles não têm valor de lei, né? Para ser aplicadas, suas propostas precisam antes ser discutidas no Congresso Nacional, e se aprovadas, elas podem se tornar leis, gente, porque isso aqui é programa. Então, eles são propostas, né? E são relevantes, mas para realmente uma aplicação definida, ele tem que virar lei. O programa ele foi dividido em eixos orientadores da Política Nacional de Proteção aos Direitos Humanos. Temos aí o eixo 6, ele trabalha, eu foquei no eixo 6 porque ele trabalha, na verdade, o eixo 4, ele trabalha a questão da segurança pública, né? Com acesso à justiça e combate à violência, enfocando a democratização e modernização dos sistemas de segurança com melhoria da formação dos profissionais envolvidos. Então, tendo como eixo orientador aí, nós temos aí várias diretrizes, 13, 14, 15, 16, 17, e algumas ações programáticas significativas estabelecidas no Programa Nacional de Direitos Humanos, né? Então, o acesso à justiça, acesso a recursos orçamentários, nesse sentido aí, implementar o Observatório da Justiça Brasileira, dentre outros, que são ações programáticas, tá bom? Do governo federal. Dentre eles também reorganizar as polícias, né, um estudo deles aí, desvinculando-nos, né, do Exército e extinguindo as justiças militares e estaduais para formar uma única justiça, né? Em relação de forma geral, o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, que foi de 2009, conforme eu falei para vocês, 2019, ele vem com uma necessidade de ampla reforma no modelo de polícia e propõe o aprofundamento do debate sobre a implantação do ciclo completo de policiamento às corporações estaduais. Prioriza a transparência, contempla a prevenção da violência, ênfase na erradicação da tortura, atenção especial, ao estabelecimento de procedimentos operacionais, dentre outros. Então, para finalizar aqui, o PNDH3, né, que é o último, ele apresenta-se neste eixo, fundamentalmente, ele apresenta propostas para que o poder público se aperfeiçoe no desenvolvimento de políticas públicas de prevenção ao crime e à violência, reforçando a noção de acesso universal à justiça como direito fundamental e sustentando que a democracia
os processos de participação e transparências aliados ao uso de ferramentas científicas e a profissionalização das instituições e trabalhadores da segurança assinalam os roteiros mais promissores para que o Brasil possa avançar no caminho da paz pública. Então, aqui encerra-se a unidade 4, 5 e 6. Senhores, bons estudos a todos, que Deus nos abençoe, nos sustente para que nós consigamos aí ser aplicadores da lei efetivos, né, conscientes e transmitindo aí aos nossos subordinados esses conhecimentos, tá? Fica aqui um abraço desta comandante e bons estudos e boa leitura a todos. Muito obrigado pela atenção.